Bem-vindos ao segundo episódio de Geocaminhos, organizado pelo Núcleo de Estudantes de Geologia. Eu sou Catarina Ribeiro, responsável do setor de Comunicação e Imagem, e estou aqui com o meu colega Esteban Chantarro para aprender mais sobre os percursos académicos dos nossos docentes. Hoje, o nosso convidado é o professor Dr. Fernando Tavares Rocha, professor catedrático na Universidade de Aveiro e doutorado na área das ciências argilosas. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, é sempre um gosto conversar com os meus alunos. Antes de começar, queríamos agradecer a sua presença aqui hoje. Imagino que com todos os cargos internos e externos já o seu tempo livre não é muito e por isso agradecemos a disponibilidade que teve aqui para nós. De nada. Podem avançar. Começando agora a falar um bocadinho mais sobre a sua vida de estudante. O professor concluiu o curso de Geologia na Universidade de Lisboa em 1994, 84, peço desculpa. E o seu doutoramento em Geociências na Universidade de Aveiro em 1994. Como é que foram esses anos estudantis para si? Bem, eu considero-me um privilegiado várias vezes. Não é ser duplamente ou triplamente, mas várias vezes. Em primeiro lugar, porque sou de uma época em que podíamos escolher o curso com uma elevada liberdade. Portanto, não havia o problema do concurso nacional. Evidentemente que também tínhamos uma situação de opção mais limitada, porque concorríamos a uma universidade. Mas tínhamos liberdade, não havia vagas, portanto não havia números clausos. Portanto, eu entrei para a universidade em 1973, portanto ainda antes do 25 de Abril, e portanto pude escolher o curso. É evidente que tinha que já previamente no secundário ter feito as opções das disciplinas adequadas, mas tirando esse aspecto condicionante, havia uma grande liberdade de escolha de curso. Normalmente não havia grande problema de vagas, exceto num ou outro curso de maior procura, porque havia uma coisa chamada exame de admissão e que funcionava da mesma maneira, quer dizer, os professores que nos faziam o exame, se achasse que havia muitos candidatos, também tinham um grau de exigência maior, não é? Isso às vezes era perceptível. Nas cadeiras que eram comuns, por exemplo, na minha época, estava na moda isso para engenharia eletrotécnica. Então aí sim, quer dizer, havia muito mais reprovações nesse exame de admissão do que para geologia. Para geologia quase que faltava perguntarem-nos o que é que a gente sabia mais, porque havia poucos candidatos e, portanto, nós entrávamos com algum grau de elevado sucesso. Também escolhi a universidade, escolhi o ramo depois em que me formei, quer dizer, as opções estavam todas em aberto. Eu entrei para a universidade, não em Lisboa, mas em Luanda, e fiz o bacharelato lá. Na altura o sistema era um sistema que, no fim, muito semelhante àquilo que depois Bolonha criou, duas etapas, só os nomes é que eram diferentes. Portanto, em vez de ser licenciatura e mestrado, era bacharelato e licenciatura, mas era o mesmo modelo 3+2. E acabei o bacharelato em Luanda, antes da independência, decidi lá ficar e isso deu-me uma experiência interessantíssima, porque para uma companhia americana, um bacharel é um profissional. O modelo americano é esse, e portanto eu pude começar logo a trabalhar em companhias. Aí é a segunda vez que sou privilegiado, como a situação, digamos, de segurança não era boa, porque o país estava em guerra civil, mas do ponto de vista financeiro das empresas era bom, havia falta de profissionais. Portanto, nós éramos quase como um craque no futebol a ser disputado por várias equipes. E, portanto, eu não durei mais que um ano em cada sítio. Quer dizer, fui percorrendo diferentes companhias, não apenas na parte do petróleo, eu estive na Amoco, por exemplo, mas também da parte mineira. E também no Estado. Não é? Portanto, foram 5 anos que eu lá fiquei, extremamente enriquecedores, que me deram uma visão de como funcionam as coisas fora da universidade. Entretanto, depois regresso em 80 a Portugal para concluir a licenciatura, ou melhor, para fazer no fim a etapa seguinte, aí sim, na Faculdade de Ciências de Lisboa, uma vez mais escolhi para onde é que queria ir, não houve problemas. Acabei o curso e quando acabei tinha tudo programado para voltar para os petróleos. Só que por razões pessoais, nessa altura, acabei por não ir e concorri às universidades e uma vez mais, na altura concorri a 3 e fui admitido nas 3 e fiz mais uma escolha. Ou seja, mais uma vez, situação de privilégio, pude escolher a Aveiro, apesar de ser aquela que estava mais longe da minha área de residência, eu na altura residia na zona de Lisboa, mas era a que me parecia ter o projeto académico mais interessante, de engenharia geológica, portanto lá está. Para quem vinha da indústria como eu, pelo meio ainda estive 2 anos
Portanto, entre acabar a licenciatura e finalmente vir para Aveiro, tive 2 anos numa empresa de obras públicas, ou seja, a vertente que me faltava, porque em Angola não tinha estado em obras públicas, não havia obras públicas, portanto, havia atividade de exploração. Portanto, vim para Aveiro e quando cheguei aqui a Aveiro também me deram carta branca para eu escolher a área onde queria trabalhar. Portanto, as coisas foram ocorrendo, se calhar até com excessiva facilidade, mas foi assim que se proporcionou. O que fez com que eu também tivesse tido sempre uma perspectiva, ao longo dos já 35 anos que cá estou, de que tenho uma dívida para com a universidade. E, portanto, tenho que ir pagando. A carreira na Universidade de Aveiro também me correu bem, portanto, fiz um progresso que se pode considerar comparativamente rápido, chegar ao topo da carreira, ao exercício de cargos, antecipando já uma questão, se calhar, vossa. Eu, neste momento, já não preciso de nada, já não ambiciono chegar a mais nada. A única preocupação, a única ambição que eu tenho neste momento em relação à Universidade de Aveiro, em geral, e às geociências em particular, é garantir o futuro. Sim. Porque essa é a grande preocupação e é aquela que está na minha lista, no topo da minha lista para os próximos anos. É ter a certeza que quando eu um dia me retirar, o efeito de escola, como se costuma chamar, portanto, a preservação da área de saber está garantido. Nós estamos numa fase crítica e quando digo nós, não é só as geociências, não é só a Universidade de Aveiro, é todo o sistema de ensino superior. E não é só cá em Portugal, acontece noutros países. Tal como sucedeu na saúde e, por exemplo, na justiça, os anos 80 foram anos de grande desenvolvimento institucional. Portanto, quando nós hoje olhamos para trás, chegamos à conclusão que foram anos bons do ponto de vista económico. Houve ali uma crise pelo meio, em 83 e 84, mas depois que se recuperou. Portanto, foram anos de crescimento do sistema. Portanto, o sistema criou muitas filiais, chamemos assim, muitas organizações, precisou de recursos humanos, portanto, o número de recursos humanos aumentou imenso, só que, entretanto, passaram 35 anos. As pessoas estão a chegar à aposentação. E vai ser um número muito grande de aposentados. Para ter uma ideia, só aqui no departamento, nos próximos 3, 4 anos, se o quiséssemos, quer dizer, alguns podem não o fazer, mais de metade dos docentes estavam em condições de, por direito próprio, se aposentarem. Isto não é singular, não é caso único, é transversal. E, portanto, essa é que é a preocupação, porque podemos dizer, ótimo, isto vai ser uma janela de oportunidade para alguns jovens, mas não só não podemos ter a ilusão que vamos conseguir fazer um recrutamento de muita gente num intervalo de tempo curto, porque tem que ser doutorados, como também temos de ter certeza que contratamos as pessoas certas para os lugares certos. Parecem bem, não há quem. E, portanto, não podemos cometer o erro de esperar pela situação limite e depois tudo o que vier à rede é peixe. Portanto, tem que haver um processo que está a decorrer, sob a condução da direção do departamento, mas que é efetivamente, neste momento, a minha maior preocupação. É a manutenção até do próprio prestígio que o departamento tem no exterior, não é? E que é visível pela procura que temos, inclusive de estrangeiros. Certo. Mas diga-nos uma coisa, o professor sempre quis seguir este percurso profissional e quando é que soube que queria estudar e trabalhar na área da geologia? Bem, também aí as coisas foram relativamente fáceis. O meu pai também era geólogo, também era académico, numa especialidade diferente, em micropaleontologia, mas também muito ligado à indústria, portanto ele foi sempre professor e investigador do setor público, mas colaborou sempre muito com as companhias de petróleo. Aliás, a tese de doutoramento dele foi, em parte, apoiada por companhias de petróleo em Angola. E, portanto, houve, desde muito pequeno, quer dizer, quando às vezes me perguntam quantos anos tens de geologia, eu tenho que recuar aos meus 6, 7 anos de idade. Quando comecei a ir com ele ao campo, às vezes até em saídas dele, receber colegas estrangeiros que vinham visitar Portugal. E muitos anos depois, já depois até de ele ter falecido, às vezes encontrava em França, na Alemanha, colegas mais velhos que eu, mas mais novos que ele, que vieram a Portugal para trabalhar com ele e que me conheceram em pequenino.
Portanto, houve assim, digamos, uma situação quase natural, embora eu não tenha recebido da parte do meu pai um impulso definitivo. Eu diria mais que foram alguns colegas dele que me foram entusiasmando, mais até do que ele. Eu acho que ele tinha uma relação dúbia sobre esse facto, não é? Quer dizer, porque isso eu também não sei se gostaria que os meus filhos, que tiraram cursos aqui na Universidade de Aveiro, fossem alunos do departamento. A situação não é simples, não é? E portanto ele não se sentiu, eu tenho a impressão que se sentiu, quando eu fui aluno do departamento, em que ele era docente, eu acho que se sentiu ele mais desconfortável do que eu. E portanto, mas de qualquer forma foi algo que surgiu com naturalidade. É evidente que eu recordo-me perfeitamente de equacionar, quando estava a chegar ao fim do secundário, equacionar outras hipóteses. Boa parte, eu tive a sorte também aí de crescer com um grupo, eu sou de Sintra, e portanto Sintra na altura era uma terra pequenina, só tinha uma escola secundária. Imaginem bem, hoje só a minha freguesia de origem tem 3. Né? E portanto nós fazíamos o percurso escolar todos os mesmos, e por cima havia separação de rapazes e raparigas, inclusive no horário. Portanto, aquele grupo de rapazes crescemos juntos. E quando chegámos à altura de escolher cursos, aqueles que estavam na área das ciências, quase todos foram para a medicina. Eu podia ter ido sem dificuldade, eu era dos melhores alunos do liceu, portanto não teria problema em entrar em medicina. Mas nunca equacionei essa possibilidade. Eu cheguei a equacionar ir para a engenharia civil, e, por exemplo, entusiasmei o meu filho e ele não quis ir para a engenharia mecânica, está muito bem, se calhar está melhor, mas a engenharia civil, pelo aspecto da construção, de construir coisas, de resolver problemas, mas acabei por ir parar à geologia e nem sequer equacionei porventura a engenharia de Minas, curioso, mas vim para a geologia e não estou arrependido, acho que correspondeu plenamente às minhas expectativas. O professor trabalhou ao longo do seu percurso profissional na área da mineralogia aplicada, como estava a dizer, com o objetivo de estudar minerais argilosos, industriais e materiais de construção tradicionais. O que é que o levou a escolher esta especificação na carreira? Já vimos como escolher o curso. Assim, aí já não posso dizer que tenha sido algo de livre-arbítrio. Não é? Quer dizer, é evidente que eu escolhi vir para a Universidade de Aveiro, portanto aí já sabia que ia trabalhar em áreas muito aplicadas. Depois escolhi vir para os recursos minerais e, portanto, agora depois vi especificamente para argilas foi mais pela equipa onde me inseri. Não é? Portanto, como aliás hoje sucede com qualquer jovem que venha trabalhar comigo, eu sabia muito pouco de minerais argilosos. Portanto, não é área de saber que se aprenda muito durante o percurso académico, não é? Portanto, não se pode dizer que me tenham perguntado o que é que tu queres fazer e eu digo, quero trabalhar em argilas. Não. Surgiu por sugestão dos professores mais categorizados que havia no departamento, eu disse, senhor, tudo bem, não tenho nada contra. Aliás, eu lembro-me bem que na altura disse, eu trabalho em qualquer coisa, menos em paleontologia, que já chegou a aturar um pai paleontólogo, portanto não quero trabalhar em paleontologia, tirando isso, trabalho não importa em quê, e não tive nada contra. Era, aliás, um desafio interessante, porque ainda hoje há 2 ou 3 razões que me atraem, continuam a atrair muito na área dos minerais argilosos e das argilas. A primeira é que nós não os vemos a olho nu. E, portanto, o desafio é muito maior. Quer dizer, não é daquelas coisas que a gente olha e vê, é um granito. A gente olha para uma argila e não sabe que argila é. Você pode ter pistas, mas não sabe, não vê. Portanto, logo aí é a primeira questão. A segunda é a versatilidade. Isso eu já sabia, que ouvia. Portanto, as argilas hoje são transversais. Nós temos as argilas desde a comida. Nós comemos argila, porque muitas vezes muitos dos suplementos que eu há bocado referi, que nos dão cálcio, etc., por base está uma argila. Desde aí, ao vestuário, nós temos argila como reforço, por exemplo, antifogo, de fibras poliméricas sintéticas,
Há a indústria automóvel, que tem componentes que levam argila, também como reforço, o caolino, por exemplo, até às utilizações mais tradicionais, desde a cerâmica, o papel. Sem argila nós não escrevíamos no papel, o papel ficaria igual ao papel higiênico. Não é? Há farmácia, há cosmética e por aí adiante. Portanto, quer dizer, às vezes o mesmo tipo de argila tem 20 ou 30 aplicações e nós com frequência nem nos apercebemos dela. Não é? E portanto esse acabou por ser um desafio interessante que ainda hoje mantém. Agora, não trabalho exclusivamente em argilas, trabalho em praticamente tudo aquilo que possa ser considerado um mineral industrial. Mais mineral do que rocha. Nunca trabalhei muito em rocha daquilo que chamamos a rocha dimensionada. Não é? E tenho outros colegas na equipe que se ocupam mais dessa área. Mas, repito o que disse no início, efetivamente, não vim parar às argilas por opção própria, não é? Quer dizer, foi pelas circunstâncias de desenvolvimento da equipe quando cá cheguei em 85, 86. Certo. Falando agora da sua vida profissional e projetos realizados, temos conhecimento de um número bastante elevado de artigos publicados pelo professor, cerca de 245, se não me estiver a enganar. Qual ou quem foi a sua motivação para escrever mais de 200 artigos? Bem, começa por haver uma motivação e depois é quase que um movimento inercial. Eu comecei a escrever numa fase, publicar, numa fase em que ainda não havia a pressão que há hoje para publicar muito. Hoje há essa pressão porque todo o sistema de avaliação, quer individual, quer coletivo, está muito suportado na publicação científica. Não apenas, mas esses são os vetores principais. Mas, na altura, eu diria que a pressão que eu comecei a sentir para isso atingiu-me numa fase em que eu já era catedrática, portanto já não precisaria ter que me preocupar muito. Portanto, de início, isso tem muito a ver com uma necessidade de afirmação de equipa. A equipe tornar-se conhecida. Há uma fase em que essa afirmação de equipa se manifesta pela presença em congressos. Nós éramos poucos em Portugal, então, o grupo aqui de Aveiro era o grupo de pessoas que trabalhavam em argilas em Portugal, era quase os únicos, portanto tínhamos que aparecer. Isto é um bocadinho como na indústria e no comércio, quem não aparece não existe, mas depois isso não chega, porque tal e qual como na indústria e no comércio, nós vamos a uma feira mostrar o produto, mas depois se não há produto, somos esquecidos. E, portanto, a fase seguinte, que nasce dessa percepção, é que não basta aparecermos em congressos, fazermos umas apresentações até muito bonitas, que toda a gente gosta e no fim faz perguntas, mas depois a seguir perguntas, pode-nos enviar um trabalho seu, não sei o quê, quer dizer, para enviarmos um trabalho ele tem que existir. E tem que estar publicado, porque senão corremos o risco de enviar uma coisa que não está publicado, para quem enviamos, estamos a passar uma ideia, que ele executa essa ideia e é ele que publica. Portanto, essa é outra motivação para publicarmos. É que se não formos nós a publicar, alguém vai publicar. E, portanto, isso sucedeu aqui com frequência, virem colegas até estrangeiros, aprenderem pequenas ou grandes metodologias de trabalho laboratorial, em relação às quais nós não andávamos a publicar, e depois vimos a descobrir que eram eles que publicavam. Portanto, mais um incentivo para publicar. Agora, a seguir, é o tal movimento inercial. Quem publica atrai outras pessoas que sentem necessidade também de publicar. E eu percebo-me disso, com frequência tenho colegas até do estrangeiro. Dizem, eu gostava de ir 1 mês ou 2 meses ou 3 meses ao teu laboratório. Mesmo agora com a Covid, isso não parou. Não é? E vêm cá porquê? Vêm basicamente por 3 razões, 2 muito objetivas e outra um bocadinho subjetiva, que é esta. As objetivas é que temos equipamento. Mas temos equipamento porque temos financiamento porque publicamos, isso é uma pescadinha de rabo na boca. Porque os decisores que nos dão financiamento olham para aquilo que a gente faz, para a produção. Tá? E depois se temos produção é porque temos equipamento, isto é um ciclo. Mas primeiro vêm por isso, segundo vêm por recursos humanos, desde o topo, seja uma pessoa que lhes dá ideias, não é? Até aquele que dá enquadramento no laboratório. E depois, finalmente, estas são objetivas. O subjetivo que é publicar. E é subjetivo que há quem esteja mais interessado e há quem esteja menos. Mas muitas vezes nós temos colegas que chegam cá e dizem, eu estou há 2, 3 anos numa equipe, correu muito bem, fiz doutoramento, mas
ninguém me diz, publica, ninguém me dá uma ideia, ninguém me dá um apoio. Portanto, isto cria a tal atratividade. Criando atratividade, a máquina está montada, está constantemente. Eu no outro dia tive que fazer uma atualização e descobri que já publiquei artigos com perto de uma centena de autores diferentes. Mas é um número para mim muito mais interessante que os 247, que é o número atual, não é? Do que já está indexado. Significa a diversidade, não são os 7 ou 8 ou 9 que estão aqui no cotidiano. É a quantidade enorme espalhada por esse mundo com a qual já se trabalhou. Certo. E qual foi o estudo, projeto que realizou que mais marcou na sua carreira? Essa é difícil. Essa é difícil. Eu já tenho visto muitos colegas responder a essa pergunta, dizer que é o próximo. Não é? Quer dizer, que a gente nunca está satisfeito e está à espera do outro. E isso é verdade, eu estou constantemente a desenhar novas ideias e, portanto, estou sempre à espera, ainda aí. Acho que é a par daquela ambição que eu referi há bocado de garantir a sustentabilidade da área de saber, há outra que me mantém, digamos, ativo, que é precisamente essa perspectiva que ainda posso fazer mais. Um projeto novo, ainda tenho ideias para concretizar. Mesmo em relação a artigos, eu tenho uma pasta no computador que são artigos a escrever. E às vezes é um fecheiro, cada um deles é um fecheiro, onde eu apenas despejei meia dúzia de ideias. E esse número está sempre a crescer. Quer dizer, embora de vez em quando eu vá lá buscar uns para posso finalmente os escrever, o número de novas ideias é maior. Portanto, essa pasta cada vez tem mais fecheiros. E, portanto, eu poderia parar, ir para uma ilha deserta, levar isso, e tinha trabalho para os próximos 3, 4 anos. Agora, sem fugir à pergunta, eu penso que de todos os projetos que já executei até hoje, o que mais gostei, e eu gostei, não foi aquele que talvez tenha tido o maior impacto, não é? Mas foi o que eu gostei mais. Foi numa área que está na periferia das ciências da Terra e da engenharia geológica, que é um projeto que não está acabado, está em curso. É o desenvolvimento de novos materiais de construção mais sustentáveis, menos consumidores de energia, com menor pegada ecológica, porque eu sou daqueles que não acredito que a gente vá conseguir deixar de ter que ter atividade mineira. Portanto, ela vai ter que continuar a existir. Mesmo quando falamos nos novos paradigmas de energia, depois acabamos de descobrir, se quisermos ter eólicas, temos que ter metais para fazer as pás. Não fazemos de metal, fazemos de plástico. O plástico vem de onde? Vem de um polímero. O polímero vem de onde? Vem do petróleo. Somos para os painéis fotovoltaicos a mesma coisa. Neste momento estou envolvido num projeto de lítio, a mesma coisa. Portanto, nós temos sempre que ter exploração. Agora, temos é que reduzir substancialmente as consequências dessa exploração e depois da transformação. E na construção é um dos maiores problemas que nós temos na atualidade, que é a pegada ecológica da construção. Basta pensar nas cimenteiras. E, portanto, nós temos que desenvolver materiais de construção de nova geração que possam ter as mesmas características dos atuais, em termos de resistência mecânica, durabilidade, mas que não precisem de ser queimados a 1300, 1500 graus. Possam quase que ser feitos à temperatura ambiente, como o velho adobe que se cava ao sol. A gente não quer construir as casas em adobe. Agora, podemos ficar a meio caminho, e essa sim é um projeto que já teve desenvolvimentos em áreas como, por exemplo, produção de argamassa, já deu patentes, já deu empresas, spin-offs. Estamos no princípio do caminho. Portanto, esse aqui é talvez o desafio maior, é o que já me deu mais satisfação, embora esteja numa fase ainda incipiente, e é aquele que provavelmente vai continuar a ocupar muito nos próximos anos. Falamos dos projetos mais que o professor já realizou, mas o professor ainda está a realizar projetos, óbvio. Um dos projetos mais falados atualmente na área da geologia é o projeto GeoBiotech, que o professor já referiu também, do qual o professor é o atual coordenador da unidade GeoBiotech e do grupo de investigação 3G, Geociências, Geotecnologias e Geoengenharias. Poderia falar-nos um bocadinho mais sobre os estudos realizados por este centro de pesquisa? Bem, o centro é muito grande
E, portanto, eu diria que cobre praticamente toda a área da ciência da Terra e até áreas afins. O centro tem neste momento uma centena de investigadores, só contando com os doutorados, em 3 universidades, quer dizer, nós, a Universidade Nova de Lisboa e a Beira Interior. E depois há ainda grupos pequenos que estão afiliados a cada uma dessas. Por exemplo, aqui a Universidade de Aveiro, portanto, o polo da Universidade de Aveiro, tem investigadores que estão no Instituto Superior de Engenharia do Porto, que estão em centros tecnológicos, estão em empresas, estão na Universidade de Évora, portanto, é um grupo grande, é muita gente. Isso significa também que o leque de atividades é abrangente. Embora com uma ênfase particular naquilo que é as vertentes mais aplicadas das geociências. Mas cobrindo áreas afins, inclusive entrando pela engenharia civil, pela engenharia de materiais e também pela parte mais da ecologia. Nós temos biólogos, por isso é que a unidade se chama GeoBio. Nós temos biólogos, já tivemos mais, que trabalhavam sobretudo na vertente da ecologia. Em relação ao grupo, depois a unidade está organizada em grupos. O grupo 3G é o grupo que está mais focado na componente mais da engenharia geológica, geotecnia, recursos minerais, portanto está mais focado aí. Depois há um outro grupo que é coordenado pelo professor Eduardo, que está mais virado para a componente de geoambiente, geoquímica ambiental, etc. E depois há o terceiro grupo, que é mais o da geodinâmica, petrologia, litogeoquímica, geologia isótópica. E depois há estes que estão aqui em Aveiro, porque depois na Universidade Nova há outros grupos. O grupo que eu coordeno, portanto, é o grupo, no fim, podíamos dizer em termos mais simplistas, dos recursos minerais. E, portanto, é aí que temos trabalhado muito. Mas com um foco muito especial naquilo que normalmente vocês conhecem pela designação não metálicos. Ou que por vezes chamam os minerais industriais, porque são aqueles que são a chave do desenvolvimento do futuro. Como eu dizia há bocado, eu estou convicto que nós vamos continuar a precisar de metais. Temos um bom exemplo do cobre. O cobre estava, digamos, em declínio e a ser considerado como um metal que estava a perder importância, isto aqui há umas décadas atrás, e agora está outra vez a ser bastante procurado, porque à medida que nós eletrificamos, precisamos de condutores. E o cobre continua a ser um condutor barato. Pode não ser o que está na moda, pode não ser o que está na vanguarda da tecnologia, mas no final de tudo o preço é que manda, e o cobre é barato e é fácil de trabalhar com ele. Portanto, os novos automóveis elétricos, quer dizer, os velhos automóveis de motor a combustão quase já não tinham cobre, tinham substituído. E agora os elétricos voltaram a precisar de muito cobre. E, portanto, aqui houve um retorno, e por isso é que nós reabrimos em Aljustrel, e está a produzir em grande quantidade. Portanto, o nosso foco é muito nos recursos minerais, em geral, mas depois com uma atenção muito particular aos minerais industriais. E dentro dos minerais industriais lá estavam a aparecer as argilas, mas não só, portanto, muitos outros materiais que também são recursos geológicos. Até a água. Não é? A água também muitas vezes esquecemos que é um recurso geológico. E também temos alguns hidrogeólogos na equipe. Não estão cá em Aveiro, por acaso, estão noutras instituições, mas temos hidrogeólogos na equipe. Certo. O professor é diretor da APA, Associação Portuguesa de Argilas, desde 2007, e vice-diretor do ICAM, Conselho Internacional de Mineralogia Aplicada, desde 2019. Qual é o interesse que estes organismos trazem e certamente irão continuar a trazer para a sociedade? Bom, fundamentalmente, 2 ou 3 muito simples. São normalmente, potenciam a criação de redes, divulgação, intercâmbio, claro, sempre mais os internacionais que os nacionais, portanto mais a ICAM, que é internacional, que a APA, que é nacional, e ainda por cima de uma especialidade que tem pouca gente, portanto, um caráter mais, eu diria, quase familiar. Este é o primeiro interesse. O segundo interesse tem muito a ver com intercâmbio com instituições análogas. Portanto, se não existisse, não tínhamos essa porta, não tínhamos esse canal. E depois, finalmente, serem instrumentos para a realização de atividades. Enfim, funcionam como associações, assim como as associações recreativas, temos as culturais e as científicas. Portanto, a sua existência permite organizar workshops, seminários, congressos. Portanto, já o fizemos no passado. Por exemplo, a APA, juntamente com o apoio do Departamento e da Unidade de Investigação, que
fez aqui um grande congresso internacional de argilas em 2007, que reuniu 450 pessoas, e fez outros eventos, noutros sítios e noutras alturas, e o ICAM, que eu já era vice-presidente há 2 anos, fez nessa altura um congresso grande na Rússia e vai a breve prazo, estamos a acertar a data por causa do Covid, para ser este ano, mas já não vai ser por causa do Covid, talvez vai ser para o próximo ano, vai ser cá em Aveiro, em princípio, se não houver. Portanto, essas são normalmente as grandes atividades. Antigamente era comum, às vezes, algumas destas associações terem revistas, mas isso depois caiu, porque hoje o conceito de revista é eletrónico, tem que ser uma revista em língua inglesa, que tenha uma divulgação global e, portanto, torna-se cada vez mais difícil. Mesmo sociedades muito antigas que tinham revistas próprias, hoje puseram essas revistas em grandes editoras. Eu, por exemplo, sou membro, sou fellow, como eles dizem, da Mineralogical Society of Great Britain and Ireland, muito british, só se entra por recomendação, tem que haver 2 sócios a assinar que a pessoa pode entrar. Eles têm uma revista própria, que ainda continuam a dizer que é deles, mas na realidade está a ser, hoje em dia, editada e divulgada e colocada na net por um grande grupo editorial. Não é? Não há outra hipótese, quer dizer, houve departamentos, nós tínhamos aqui uma revista no departamento, era uma revista em português. E a revista não desapareceu, mas está moribunda, como outras revistas nacionais, lá subsiste uma ou outra. Nós, no contexto do Geobiotech, no Polo de Lisboa, da Universidade Nova, ainda lá lutam por manter uma outra revista, que é a Ciência da Terra, mas com muita dificuldade e porque depois há aqui um lado que nós podemos dizer que é do nosso individual é egoísta, vocês há bocado colocaram a questão das publicações. Eu tenho esse número de publicações em revistas que estão reconhecidas internacionalmente. Depois tenho outras, sobretudo mais antigas, hoje quase nada publico fora dessas. Porquê? Porque só isso é que depois tem valor para os tais avaliadores. Se eu publico numa revista que não está nessas bases de dados, é como se não existisse. E, portanto, o que é que acontece? Nós criamos uma revista numa sociedade ou num departamento. Vai demorar anos até ser reconhecida. Tudo o que publicamos durante esses anos não é depois aproveitado. E, portanto, estamos, digamos, a colocar recursos do qual não vamos ter retorno. Não é? É um bocadinho como aquele treinador de futebol, aquelas discussões que vocês às vezes veem na televisão. Este nunca valoriza os jogadores da formação interna. Porquê? Porque vão demorar tempo. E o prazo de atuação de um treinador, mesmo de um Jorge Jesus, é 2 anos, 3 anos. Portanto, ele não vai perder tempo, ou não quer perder tempo, a menos que ele suspeite que tem ali um Ronaldo. Não é? Ao contrário, não faz isso. E nós aqui muitas vezes temos o mesmo problema, quer dizer, acabamos por às vezes deixar morrer uma revista, porque temos a clara percepção que tudo o que estamos a publicar nessa revista não vai contar nem sequer no plano nacional. Porque são as regras do jogo, portanto temos que nos sujeitar a elas. Sim. Se calhar é uma pergunta que o professor já respondeu no início, mas se tivemos a oportunidade de descobrir vários aspectos da sua carreira e vida profissional, não tivemos tempo de falar de todos os aspectos, mas o professor também foi diretor do Departamento de Geociências da Universidade de Aveiro, pró-reitor das infraestruturas e dos campi também dessa universidade, vice-reitor de investigação, tal como já foi referido, centenas de artigos publicados e dezenas de projetos dirigidos pelo professor, alguns avaliados em centenas de milhares de euros. Entre muitos outros títulos, o que é que acha que ainda falta fazer? Bem, eu realmente já respondi há um bocado. Que a única coisa que eu acho que me falta fazer, para além de um ou outro projeto como aquele que eu referi, dos novos geomateriais, é garantir a mudança geracional. Essa é que é a tarefa mais relevante a desenvolver neste momento, nos próximos anos, quer dizer, também já não são muitos, não é? Esse é um problema que tem que ser resolvido nos próximos 5 anos. Portanto, não pode ser mais adiado, nós já andamos a falar nele há 5 anos para trás, portanto não há mais tempo.
Isso passa também por um outro aspecto, que é a formação qualificada pós-graduada, porque hoje também é impensável que seja possível recrutar jovens que não sejam doutorados. Portanto, eles têm que ser doutorados. Esse é o lado menos bom do lado bom, que foi o incremento do acesso ao ensino superior. Quer dizer, como hoje há muito mais jovens no ensino superior, os graus, isto politicamente, o que eu vou dizer não é politicamente correto, mas é a realidade, quer dizer, os graus desvalorizam-se. Não é? Quer dizer, o que era antes um licenciado, hoje é um mestre. Não é? O que antes era um mestre, hoje é um doutor. E, portanto, antigamente entrávamos para a carreira académica com a licenciatura, embora em situação precária, portanto, com um contrato temporalmente limitado, tínhamos que fazer o mestrado, depois ganhávamos um outro contrato que continuava a ser temporalmente limitado para sermos doutores, e depois é que tínhamos um lugar de carreira, portanto, um lugar efetivo. Mas entrávamos como licenciados. Depois passou a ser quase impossível recrutar alguém licenciado, tinha que ter pelo menos o grau de mestre. Hoje é preciso ser doutor. E, portanto, nós temos que garantir que damos condições à formação de jovens doutores. Não basta apenas dizer, nós temos um programa, vamos mantendo e vamos andando com isto. Não, quer dizer, temos que lhes dar condições. Para eles, num intervalo de tempo útil, digamos assim, portanto curto, obterem o grau. Também não nos interessa ter um doutor com 40 anos. Já está tarde para entrar no mercado de trabalho. Está tarde para ele e está tarde para nós. Instituição. Não é? Que quando queremos recrutar um doutor, queremos recrutar uma pessoa que vai estar cá 30 anos. Não é? Continuo a dizer que isto não é politicamente correto, até porque muitas vezes os nossos decisores dizem que quando recrutamos um doutor ele pode estar cá uns anos e depois ele vai para o outro lado. Isso é muito bom nos Estados Unidos, porque há muita oferta. Aqui isso é complicado, até com o problema da habitação e tudo, isso não é fácil. É fácil de dizer, é difícil de cumprir. E, portanto, nós temos que, quando fazemos recrutamento, temos que olhar, quer dizer, às vezes até temos pessoas muito boas, mas é que ele só se doutorou com 45 anos, quer dizer, e agora já tem 50. Portanto, há empresas que têm uma política de recursos humanos que aos 50 anos dizem, olha, vai-te embora, olha, vai dar aulas para a universidade. Mas aqui na empresa já não te queremos. Não é? Portanto, esse é um problema no futuro, é garantirmos essa mudança geracional. Agora, também não criando a situação oposta, é um bocadinho como há bocado dizia da água. A gente não pode ter nem demasiado água mineralizada, nem sem mineralização nenhuma. Temos que estar ali no equilíbrio. Aqui é a mesma coisa. Porque também produzimos doutorados a mais, estamos a produzir doutorados para serem caixas no supermercado, não é? Portanto, tem que haver aqui. Esse é que é o grande desafio neste momento. Certo. Há alguma coisa que gostava de ter tido conhecimento logo no início da sua carreira e que quer deixar a quem hoje inicia o seu caminho? Sim. Eu gostava que me tivessem dito, acabou por acontecer, não é? Que nós, para fazermos uma boa carreira, temos que sair da concha. Não podemos estar fechados, confiantes que, por estarmos numa boa equipe, os problemas vão ficar sempre todos resolvidos dentro da equipe. Temos que manter sempre a porta aberta. É o que eu digo aos meus colaboradores mais jovens. Mesmo quando eles vieram para cá, ou seja, quando eu, entre aspas, os atraí, eu digo, de onde tu sais, mantém contacto com lá. E se ele hoje vai embora para outro sítio porque está melhor, eu digo, tens aqui à mesma porta aberta. Quer dizer, a gente tem que ter uma perspectiva de rede. Porque não há sítio nenhum que seja bom em tudo. Portanto, há sempre um lado menos bom. E, por outro lado, nós nunca temos tudo o que precisamos. Nós aqui temos quase tudo. Já temos recebido aqui visitantes estrangeiros e de países ricos, Estados Unidos, e vocês em Aveiro têm tudo. Depois eu acabo sempre de descobrir qualquer coisa que não temos. Mas que o outro lado tem, e como o outro lado está convencido que nós temos tudo, ele vai-me dizer que sim, abre uma porta que é para eu também abrir a minha a ele. Portanto, isto foi algo que se foi construindo. Ainda hoje, eu às vezes estou lá fora e recebo telefonemas, e às vezes estou assim como vocês à mesa, e com homólogos meus, e eles ouvem a conversa, e não viram, Fernando, tu em Aveiro consegues fazer esse tipo de coisas, consigo que nós aqui não conseguimos. Quer dizer, esse funcionamento em rede é extremamente útil.
e nunca deve ser negligenciado, porque nós temos muito essa tendência, é internacional, não é defeito dos portugueses, de recear e falar com o outro, não é? E isso não pode haver. É isso que eu digo, que nós temos que sair da casca, no sentido de ser ousados, mas também no sentido de receber os outros. Eu acho que isso é, por acaso, um conceito bastante interessante. O nosso tempo já está a chegar ao seu fim. Resta-me então concluir este podcast. Professor, agradecemos mais uma vez a sua participação neste projeto. Nada. Foi um prazer ter conversado consigo e aprender um pouco mais sobre a sua vida profissional e pessoal. Obrigado a todos os nossos ouvintes. Ia dizer alguma coisa? Não, ia só dizer, disponham. Estejam à vontade. Agradeço aos nossos ouvintes e não percam o próximo episódio de Geocaminhos no dia 2 de julho. Obrigado e até a próxima.